Eu queria chamar o pastor, doutor, professor e missionário David Merck. A Carol, a missionária, está aqui, fica de pé para aqueles que não te conhecem. Servos do Senhor, muito obrigado, Carol. O casal Merck tem mais de 35 anos no Brasil. Ele tem dado o melhor das suas forças ao nosso país. Eu tive o privilégio de ficar na casa dele, já temos estreitado laços. Eu tenho ficado impressionado com o testemunho de vida cristã, o testemunho exemplar de vida cristã deste servo do Senhor, com 20 netos, é isso? 6 filhos e 20 netos, todos seguindo ao Senhor. Existe alguma coisa melhor do que isso? Você ter um filho, um neto que está seguindo ao Senhor? Para mim, o meu grande sonho era que a Diene fosse escrava da cruz, e graças a Deus eu vi isso, que ela se casasse com um escravo de Jesus também, e eu vi isso. Agora estamos com 2 netos, tem uma chegando, e eu estou com uma pequena. A minha grande ambição é que os meus filhos sejam servos do Senhor Jesus. O que eles vão fazer da vida, que tipo de cônjuge terão? Secundário. Em primeiro lugar, que eles sejam servos, escravos da cruz. Me permita te colocar mais uma vez no altar. Pai querido, ajuda o teu filho agora, que as palavras dos lábios do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus apoiando diz: fica à vontade. Obrigado. Obrigado, pastor. Bom dia para todos. Nós nos sentimos tanto em casa desde que chegamos aqui à recepção, e já estivemos em outros momentos também fazendo live durante esse tempo de pandemia. Nosso tema, que foi escolhido e baseado em parte do livro que alguns da igreja têm estudado, dentro de uma série 15 lições. Muitos têm feito do livro azul, sei que vão fazer esse ano, que nós trouxemos 100 livros para a igreja, para o mar e todo o ministério. 15 lições para fortalecer sua família. O título antigo foi Enfrentando as Tempestades do Lar. E dentro desse tema, e o tema do ano também, aconselhando-vos uns aos outros, estamos nos equipando para enfrentar as tempestades inevitáveis que assolam todas, mas todas as nossas famílias. A nossa família certamente não é exceção, o pastor já mencionou, falou, não são todos aqui, nós somos em 32 pessoas agora, depois de uma reunião familiar no estado de Colorado, durante a pandemia, o ano passado, juntamos 28 de nós, desde então já nasceram mais 2, parece uma família de coelhos, cada semana que vem mais um. Semana passada, literalmente, nasceu o pequeno Daniel, depois de 41 semanas de gravidez da nossa família. Pensamos que não iríamos chegar a tempo, tivemos no Acre, depois disso nós fomos para Boa Vista, 6 dias de ministério, e com certeza esse menino vai nascer. E esperou até nós chegarmos, e 5 horas depois veio para ficar o pequeno Daniel. Mas é mais um pecador para ser resgatado para o Senhor. Eu até brinquei um pouco, a nossa família, por ser tão grande, o número de conflitos possíveis da nossa família seria uma permuta de 32. Eu brinquei, eu deveria ter prestado mais atenção, o momento, Cláudio, do louvor, mas eu fiz 32 vezes 31 vezes 30 vezes 29, 28, 27, 26. Sabe o que eu descobri? É um número que eu nem sei o que é 2,6 com 35 zeros depois, o número de conflitos possíveis de um contra o outro na nossa família. Eu acho que nós não esgotamos todas as possibilidades, mas tem vezes que eu já pensei. Porque a família está na mira de Satanás. Infelizmente hoje nós temos muitos jovens que se casam e pensam que a sua vida vai ser vida de shopping. Certa vez levamos os nossos netos para o shopping internacional em São Paulo, onde eu sentei ao lado do parque de diversão. Eu acho que contribuímos para os netos passearem um pouco, algumas
atividades, alguns brinquedos, coisa que nunca fizemos com 6 filhos, nunca tinha dinheiro, mas agora quando você é avô, você acha dinheiro para esse tipo de coisa. E as crianças brincando lá, olhei do lado, havia uma árvore plantada ao meu lado, dentro de um canteiro lindo, uma palmeira. Não sou palmeirense por escolha, mas eu admirei aquela palmeira perfeita. Todas as folhas, o tronco, obviamente, aparentemente fertilizado, regado e tudo isso. Parênteses, foi só depois que a minha esposa me alertou: Davi, aquela palmeira é de plástico, não era nem de verdade. Mas muitos hoje parece que querem vida de palmeira de shopping, sem adversidade, sem ventos difíceis, sem geada e dificuldade. Mas você sabe muito bem, todos nós, que a convivência de pecadores dentro do mesmo lar, como um livro do autor Dave Harvey diz, quando pecadores dizem sim, que a nossa vida familiar, o casamento é mais como palmeiras plantadas em meio a furacões. As tempestades vêm, tiram as nossas folhas, ou talvez o nosso cabelo, deixam as cicatrizes. Mas meus amigos, eu muito mais prefiro na vida familiar ser uma palmeira plantada à beira-mar, na realidade, ao lado da minha amada, já agora com 39 anos, 8 meses, 3 semanas, 2 horas e 7 minutos, mais ou menos, mas com nossas raízes profundas no solo da graça, do perdão. A realidade que temos que mostrar para os nossos jovens, pelo exemplo, pelo ensino na igreja, é que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, que as tempestades vêm, as tempestades, os ventos, as adversidades, mas são oportunidades para nós crescermos juntos, para entrelaçar as nossas raízes, e talvez não sejamos mais bonitinhas como palmeira de shopping, mas cheios da graça de Deus, do perdão de Deus. Nós vamos trabalhar um pouco essa ideia de como é que nós enfrentamos as tempestades da vida, muitas delas que passaram nesses últimos anos em meio à pandemia. A pandemia tem revelado muitas vezes fraturas no fundamento da família. Eu falo que tem revelado, porque assim como um furacão passa por uma praia e remove areia e revela estruturas outrora escondidas, relíquias arqueológicas, formações rochosas que ninguém suspeitava. As tempestades fazem isso, a pandemia tem feito isso, a convivência íntima, todo mundo preso dentro de um apartamento de 70 metros quadrados, home office, home school e todas as dificuldades, não criaram, na maioria dos casos, os atritos, conflitos, revelaram, mas isso pode ser uma coisa boa. As más notícias é que todo casamento, desde Gênesis capítulo 3, mal havia Deus formado o primeiro casal à sua imagem para espelhar e espalhar a sua glória. Uma cerimônia de casamento encerra toda a narrativa da criação. Eu pessoalmente queria saber um pouco mais sobre dinossauros, sobre galáxias, estrelas, a última estrela do universo. O que vem depois disso, Deus não fala. Ou talvez entrar no mundo de micróbios, de átomos. Qual é a menor partícula, até hoje, acho que os físicos não descobriram isso, mas Deus não fala nada disso.
De fato, Gênesis capítulo 2 encerra com uma cerimônia de casamento, em que Deus faz questão de mostrar para Adão que maior herança que ele há de receber na vida, a esposa da mão do Senhor. Deus faz questão de tirar do lado, sair e voltar. O texto diz que Deus a trouxe até Adão, Eva. O texto termina com a lua de mel do casal, depois que Deus pronunciou sua bênção, declarando: por isso, gente, deixa o homem, pai e mãe, cola-se, una-se, palavras de pacto à sua esposa, e agora sim, tornando-se os dois em uma só carne, dois em um, refletindo três em um. E os dois, o homem e sua esposa, estavam nus, e o texto acrescenta: e sem vergonha, mas não no sentido de sem vergonha, sem qualquer vergonha. Mas o próximo versículo tem quebra de capítulo 2 de Gênesis para capítulo 3, mas é uma continuação. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore que está no jardim. Já tem uma subversão da ordem bíblica, do papel masculino, protetor, pastoral, provedor. A mulher toma a frente, o inimigo semeia uma sedução nos ouvidos daquela que nem criada fora, quando Deus deu as ordens do jardim. Desde aquele momento, quando o pecado levanta sua cabeça, injeta seu veneno nas veias da raça humana, e o que nós percebemos logo em seguida, afeta a família, o relacionamento outrora íntimo, unido, inocente, transparente. O casal refletindo a glória e adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Assim que o pecado entre e desfigura aquela imagem, alvo de Satanás, percebemos os dois virando as costas um para o outro, um afastamento do casal. O marido apontando o dedo no nariz da esposa: ele parece o diabo. Desde então, todos nós sofremos conflitos, dificuldades, cicatrizes, más notícias. Mas tem boas. Ao mesmo tempo, em plena pandemia sim, temos oportunidades. Oportunidades em que nós podemos encarar falhas no fundamento. Pode voltar um slide, por favor. Encarar falhas no fundamento da família. Talvez, como muitas igrejas têm feito agora, ao retomar as atividades, avaliar melhor. Será que devemos fazer o que nós temos feito ao longo de 125 anos? É isso? É o melhor hoje para alcançar pessoas? E a gente avalia. Mas esse momento em que percebemos fraturas no fundamento da família, podemos zerar tudo e começar de novo. Formar novos hábitos. E essa mensagem vai ser mais ou menos assim. Nos chamar a reconstruir fundamentos. Um texto de Salmo 11 que diz: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Eu quero dar respostas à luz da palavra. Não vai ser uma exposição que normalmente faço, corrido dentro de um parágrafo, mas nós vamos fazer uma sobrevoada das Escrituras, nesta área de conflitos, desavenças, atritos, e como nós podemos lidar com essa realidade como palmeiras em furacão. Que eu gosto da resposta que nós encontramos no Salmo também, 127. Quando levanta a pergunta, se o Senhor não edificar a questão, levanta a questão, mas dá a resposta: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Mas a ideia é do contrário: mas se Deus for o construtor do lar, não é em vão, tem propósito, tem substância, tem razão. Isso que nós queremos. Que Jesus e a sua vida outrora
outrocêntrica. Talvez seja um neologismo, uma nova palavra para você, mas descreve o que é a vida cristã. A vida cristã eu não consigo viver, eu vivo a vida do Davi, meu xará também. Você vive a sua vida, mas o que Jesus fez na cruz foi uma transferência. Ele quer viver a vida cristã, porque o único que pode mesmo viver a vida cristã é Cristo. Eu, Davi, sou crucificado com Cristo. Diz Paulo em Gálatas 2, 19 e 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em, e podemos dizer através de mim. E esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então o que eu gostaria de propor à luz das Escrituras para os irmãos, que é justamente o outrocentrismo, que é o cristocentrismo, que não fita seu próprio umbigo em meio a tempestades e conflitos e tudo mais, mas que olha para cima e olha para fora. Nossa tendência em meio às dificuldades, conflitos, atritos e tudo mais, é pensar em nós e questionar: até quando, Senhor? Por que eu não mereço, o que eu fiz para tudo? Calma. Muito embora a Bíblia tem pelo menos 65 salmos de lamento, Deus aceita o até quando, como Salmo 13, levanta a pergunta 4 vezes, mas sempre olha para o Senhor, resolve suas dúvidas em Deus e volta a servir outros. Jesus fazia isso. Marcos 10, 45 resume a vida cristã, quando fala da vida de Cristo, pois o próprio Filho do homem, ele não veio para ser servido, não precisava disso, ele tinha isso ao longo da eternidade. Anjos 1000, milhares, milhões para servi-lo, não. Ele se fez um de nós para nos servir, para dar. A minha esposa, na palestra para as mulheres ontem, trabalhou o texto de Filipenses 2. Um texto clássico que é favorito de muitos do povo de Deus, quando diz: nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nós vivemos no mundo do egocentrismo, que tem o cheiro de enxofre. A essência da vida satânica é egocentrismo. Satanás, afinal de contas, faria de tudo para colocar o trono dele acima do trono de Jesus. Satanás sempre quis ser Jesus no universo. Na tentação de Jesus nós vemos isso, ele entregaria tudo. Se Jesus se curvasse, ele é faminto para isso. O campeão de orgulho, arrogância, presunção e egocentrismo. Vivemos um mundo em que o Deus é autoimagem, autoestima. Nós enchemos o coração dos nossos filhos com segurança, confiança, autoestima, autoimagem, e vão cambaleando que nem pavões direto para o inferno, porque quem é autossuficiente não precisa de Jesus. Não! A vida outrocêntrica de Jesus começa quando vemos nosso coração miserável. Nós não ficamos na lama do nosso pecado, sempre elevamos os olhos para ver o trono caracterizado por graça, que derrama graça, perdão, favor sobre aqueles que sabem que não merecem, não são autossuficientes, cheios de si mesmos, sábios aos seus próprios olhos, precisam de Jesus. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em meio às tempestades, em vez de fitar nosso umbigo, nosso problema, nossa tempestade, porque nós somos os únicos, elevemos os olhos para ver um Deus soberano, que não desperdiça nada nas tempestades, e que faz com que nós abençoemos a outros.
Provérbios fala um pouco sobre isso, quando diz como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Os atritos, as faíscas, afiam a lâmina do caráter de Jesus. Veremos mais sobre isso hoje à noite. Certa vez alguém comentou sobre o casamento, falando também da família, e duas pessoas sempre concordam, uma delas é desnecessária. Quantos de nós homens queremos achar uma esposa que vai simplesmente carimbar todas as nossas benditas decisões? Não é isso. O casamento, sua natureza complementar e entre pecadores, faz com que cada um afie a vida do outro, contribua lacunas onde nós não parecemos com Cristo Jesus. Até mesmo tempestades horríveis, podemos sair melhor da crise do que quando entramos pelo outrocentrismo, pela humildade de Jesus. Um livro que eu gosto muito, do autor Gary Thomas, chamado Casamento Sagrado. Ele levanta essa pergunta, um conflito, ele diz, um conflito solucionado com sucesso cria um laço ainda mais forte no final, ou seja, aprendendo a lidar com as tempestades, nossas palmeiras podem entrelaçar-se no solo da graça. Ele conta a história nesse livro sobre o grande presidente dos Estados Unidos, tido em quase todas as pesquisas como o melhor de todos, Abraham Lincoln, 16º presidente, que conduziu o país para a emancipação dos escravos e pela guerra civil. Só que muitos não sabem. Nas pesquisas, especialmente os historiadores, consideram a esposa, Mary Todd Lincoln, a esposa do Abraham Lincoln, como a pior primeira dama da história. Mulher encrenqueira, difícil. Mas Gary Thomas levanta a hipótese, será que a pior esposa do presidente ajudou a formar o caráter do melhor presidente? Se esse cara enfrentava uma guerra civil em casa, a guerra civil do país era praxe para ele, talvez. Em vez de pular fora do barco familiar, em meio às tempestades, precisamos considerar, será que Deus quer usar mesmo uma situação muito difícil para formar um caráter mais parecido com Cristo? Quando aconselhamos casais, um dos primeiros desafios nós fazemos é, você não é responsável por mudar o seu cônjuge, e você não pode nem mudar o seu filho, só Deus pode fazer isso. Você pode orar, mas Deus quer que você cuide de si mesmo. Não tente mudar o outro, mas sim permitir que Deus te transforme. O autor diz isso, se não houvesse uma colisão entre a Índia e a Eurásia, não haveria o Himalaia com toda a sua beleza. Nossas colisões de casamento podem criar relacionamentos de beleza. Nós tentamos falar para os casais, infelizmente muitos que empurram a barriga, dificuldade que todos passam, e não procuram ajuda. Esse tema esse ano, aconselhando-nos uns aos outros, visa uma igreja forte, um corpo em que quando um está fraco, o outro chega ao lado que nem uma estaca fincada ao lado de uma planta danificada. E durante um tempo, nós nos aconselhamos, nós nos consolamos, com o mesmo consolo que nós recebemos. Nós nos amarramos ao lado dessa pessoa, até fortalecer-se, e depois nós caímos fora. Não é para ficar dependente o resto da vida, precisamos uns dos outros. Falamos para os casais mesmo, traição, adultério, vícios, pornografia, dificuldades com os filhos. Deus pode usar para criar uma família mais forte no final do que no início daquela crise. O conflito
pelo confronto às vezes, pode ser a melhor ferramenta para produzir a imagem de Cristo em nós. Dado esses detalhes, essa sobrevoada, eu quero investir o resto do nosso tempo em duas áreas. Primeiro, responder à pergunta sobre as tempestades, de onde vem conflito na família. Quais seriam algumas causas? Eu extraio algumas sugestões, algumas delas de um livro também muito bom, Os Conflitos do Lar e o Coração do Pacificador. Por que os conflitos existem? Mas depois disso, no final, algumas sugestões bem práticas, colocando o ouro na prateleira mais baixa para essa semana, a próxima vez que enfrentamos uma dificuldade, uma tempestade, grande ou pequena, nós tenhamos algumas ferramentas para isso. Vamos responder essa pergunta, de onde vem? Primeira razão, eu já mencionei. Nós convivemos com pecadores. Assim como caçadores caçam, pescadores pescam e mentem, pecadores pecam. E pecado é como 2 porco-espinhos numa noite fria. Vocês não passam tanto, mas nós em Atibaia, São Paulo, chegamos a 0 graus, já pegamos gelo fora da nossa casa, e uma noite fria, e você como porco-espinho quer chegar bem juntinho da sua amada, do seu amado, mas o que acontece? Inevitavelmente, alfinetadas. Pecadores são porcos-espinhos, que alfinetam um ao outro. Notem que mágoas não se experimentam com desconhecidos. Eu posso ficar indignado com guerras na Ucrânia, chacina no Rio de Janeiro, mas quando se trata de atritos com minha sogra, com um cunhado que levou a maior parte da herança do que era devido, alguém que se intromete na educação dos meus filhos, critica, imagina um dos meus filhos, agora sim, porco-espinho, noite de insônia. Nós casamos e convivemos com pecadores, e pecadores se machucam, nós temos que ter uma estratégia para lidar com isso. Número 2, casamento une 2 culturas diferentes. Ontem à noite recomendamos para os jovens passarem tanto tempo na casa um do outro, antes de casar, para aprender hábitos, costumes familiares. Toda família é diferente, toda família é uma cultura. Cultura começou em Gênesis 4, exacerbou-se em Gênesis 11, com a divisão of all of the world into different languages, when people couldn't understand what the other person was saying. A cultura começou com a divisão em países, e línguas e culturas. E nós temos que nos entender, mas isso causa a maneira de conflito, a maneira de usar dinheiro, quem prepara café da manhã, quem substitui água na geladeira, papel higiênico, tudo isso, coisas bobas, mas causam dificuldades. 3, a nossa comunicação, que área grande, é muito falha, é egoísta. Provérbios 18, 1 e 2, dá conselho muito saudável, quando diz, Provérbios 18, 1, o solitário busca o seu próprio interesse. Às vezes nós temos aquele sujeito conservador, reservado, na dele, como sendo muito sábio. É a sabedoria em falar pouco, pensar antes de falar, mas tem tolice em retirar seus dons do corpo. É egoísta isso, porque relacionamentos são sujos. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento do que o outro quer dizer, senão em externar o seu interior. Egoísmo com cheiro de enxofre. 4, as finanças.
são grande causa de desavença entre nós e nos dividem. Mateus 6 diz: não pode servir a dois mestres, dinheiro e Deus. Às vezes nós temos costumes, maneiras diferentes, por exemplo, em casa. Durante alguns anos nós lutamos tentando achar um equilíbrio em termos de despesas. Eu sou gastão, a minha esposa pão duro, os dois não se encontram. E ela, cuidando das finanças, eu chegava em casa e falava: meu bem, eu quero levar a você e as crianças para uma pizzeria. Vamos comer pizza. Em vez dos olhos dela brilharem: não, Davi, não podemos. Como que não pode? Não temos o dinheiro. São 6 filhos, você está esquecendo? Você sabe quantas mulheres queriam ser casadas com o homem que chegasse do serviço, querendo levá-la para comer pizza, não ter que cozinhar? E a resposta poderia ter sido, ela nunca falou isso, mas uma mulher a menos no mundo do que você imagina, sendo ela. Nós precisamos desenvolver códigos conjugais. Vou escrever um livro com esse título, em que o casal se engrena. Demorou anos para isso acontecer, em áreas onde ela falaria para mim: Davi, você realmente precisa disso? Que ela não mandava. Você precisa disso? Agora eu vou ter que pensar. Eu preciso de pizza? Preciso? Não, então ela sempre ganha. Não é tão assim. Talvez eu possa falar alguma vez: sim, eu preciso. Tudo bem, vamos. Agora, problema meu para achar os recursos para pagar a conta da pizza. Como um casal nos levou ontem à noite para La Traviata, pastor. Que coisa boa. Próximo. Sofremos pela inversão de papéis. Homens são homens, mulheres são mulheres. Ou talvez hoje eu deveria falar: homens eram homens, mulheres eram mulheres. Era mais fácil até nesse sentido, mas desde Gênesis, homens são diferentes de mulheres. Deus carimbou o que aconteceu na queda. Vocês querem, mulheres, tomar a frente, liderar a sua família, passar por cima do marido? Tudo bem. Homem, você quer ser banana mesmo, omisso, passivo? Tudo bem. E desde então nós lutamos com feminismo, machismo, inversão de papéis. Com isso nós temos grandes diferenças no cérebro do homem, da mulher, do pai, do avô, do filho, do neto, entre gerações e pessoas. Por isso eu creio que Pedro fala para os homens conviverem. Não marcarem presença, mas estarem presentes efetivamente em seus lares, com conhecimento da esposa. Isso exige trabalho, entender a cabeça da mulher e vice-versa. Parêntese. Um dos efeitos, estratégias de Satanás ao promover pornografia e homossexualidade, 2 aberrações do plano divino para convivência heterossexual, homem e mulher com fidelidade. Isso exige trabalho outrocêntrico, esforço no conhecimento mútuo, no conceder de prazer sexual na relação. A pornografia é muito fácil. A homossexualidade é alguém igual. Isso não exige o trabalho que desenvolve a vida de Cristo em nós, que é um outrocentrismo, que dá trabalho, mas que acaba unindo vidas. O problema é que essas diferenças, se não trabalhadas pelo cristocentrismo, complicam. O próximo, eu acrescentei, não está no livro, mas eu dou testemunho. Às vezes os conflitos, as dificuldades, são simplesmente porque nós somos chatos. Eu acordo mal-humorado, eu quero brigar, sai da frente. Provérbios diz que estutice está amarrado no coração.
E nós fazemos isso. Penúltimo, nós casamos visando ser felizes e não para sermos santos. Se eu ouvir mais um casal jovem justificando, pelo menos um dos dois, a sua separação, o fato de que encontrou na academia a mulher dos seus sonhos. E afinal de contas, Deus quer que eu seja feliz. Mentiroso. Mentiroso. Nesses termos não. Me mostra o versículo na Bíblia que diz: a vontade de Deus é que você seja feliz, sobre seus termos. Deus quer que seja santo, e a santidade é outrocêntrica. Uma vida entregue. Homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, a purifica pela lavagem de água, pela palavra. É um pastor, um provedor, um protetor da sua família. E por último, permitimos que ídolos, em nosso coração, reformador João Calvino disse com propriedade que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Eu produzo, eu posso traçar a história da minha vida pelos ídolos que eu já servi. O ídolo da pesca, o ídolo do beisebol, o ídolo do futebol, o ídolo da minha esposa, da minha família, do ministério. Mas quando alguém ou alguma coisa atrapalha o meu ídolo, por exemplo, comentei no primeiro culto que eu amo tocar piano. Não faço isso mais na igreja, mas eu faço em casa. Chego de viagem, cansado, eu sento, eu toco músicas e liberta minha alma. Mas imagina, se um obstáculo, finalmente eu vou, e esse piano parece lindo demais, não me deixaram tocar ainda, mas eu vou lá. E é sempre na minha frente, a minha esposa, o meu filho, a minha sogra. Eu só quero, não tem nada de errado, deixa, olha aquele pássaro. Ela nunca se engana. Tá bom, pode. Causa conflitos, atritos. Vamos terminar com algumas sugestões práticas. Para lidar com as tempestades, os conflitos, temos desenvolvido, à luz das Escrituras, o que nós chamamos de 10 mandamentos para a comunicação, muitas vezes em meio ao conflito. Vamos bate e volta aqui, conversar sobre alguns desses aqui. 10 mandamentos para a comunicação no lar. Algumas dicas aqui no final da nossa mensagem. Primeiro, não guardarás mágoas no teu coração de um dia para o outro. Paulo diz em Efésios 4, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol. Ou seja, não deixe passar muito tempo sobre a sua ira. Muitas vezes não resolvemos a situação, mas a ira sim. Não podemos deixar amontoar, resolva isso. Se não consegue, busque ajuda. Número 2, não levantarás a tua voz. É uma coisa muito fácil de fazer. Começar quietinho, mas vai levantando. Precisamos resistir à tentação. Não usará termos ou nomes negativos na tua discussão. Sempre é melhor trazer tudo para si mesmo. Eu me senti triste, eu me senti atacado, eu me senti tal. Não, você falou isso, você não presta, você... Calma. Não fofocarás sobre as falhas do seu cônjuge. Não é para falar para outras pessoas, é para chegar e falar diretamente com o cônjuge. Nem disfarçado como pedido de oração. Olha, eu preciso orar pelo meu marido, porque ele é assim, assim. Não. Não usarás o sexo como arma em seu arsenal, munição contra o cônjuge. Deus criou a sexualidade humana e exigiu com frequência que o casal se junte para celebrar e lembrar o pacto único, exclusivo. Usar o que Deus criou para aproximar, para afastar, é trabalho do diabo. Fecharás a tua
não envolverás seus filhos na tua discussão. É algo particular. Muitas vezes os filhos até querem tentar separar um ao outro, mas se vocês não concordam sobre algo, isso você faz em particular, não na frente dos seus filhos. Na frente dos seus filhos, vocês têm que ser um time unido. 7. Fecharás a tua boca até entender o que o outro realmente está dizendo. 1, 2, 3, zíper. Criarás bons hábitos de comunicação e gastarão tempo juntos. Algo que era tão fácil no namoro e no noivado, mas ao longo dos anos de casamento parece que não acontece mais. Volte aos velhos tempos. Já falamos, mas basta repetir. O 9º mandamento: buscarás ajuda quando não conseguir resolver seus problemas juntos. Não espere, como um casal casado 40 anos de idade, 7 anos, viviam separados da mesma casa. Ele lava a louça, ele lava a roupa, ele faz a comida dele, ela lava a louça, lava a roupa e faz a comida dela. Graças a Deus, restauraram-se como casal. Mas por que esperar? Não faça isso. E por último, separarás um tempo diário para compartilhar e conversar. Nós aprendemos uma prática num outro curso que para nós foi muito importante. Era chamado de tempo de sofá. E no curso, os que inventaram, eles falaram assim, eles tinham apenas 2 filhas, então para eles era prático. Para nós, com 6 filhos, ficar no sofá conversando, com tudo, não ia dar certo. Então, a nossa prática sempre foi, o Davi chega no final da tarde, nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, ensinamos aos nossos filhos, a não ser incêndio, sangue, algum tipo de emergência, não é para bater na porta. Esse era o nosso tempo. Então, durante esses 10, 15 minutos no máximo, o Davi me contava tudo o que acontecia durante o dia. Eu fico muito por dentro como é que ele está, se foi um dia difícil, se eu ouvi muitos desafios. Às vezes a gente vê a agenda, eu conto para ele o que aconteceu em casa com cada um dos filhos, ele está por dentro, nós nos atualizamos, aí saímos, ele tem um tempo com as crianças, eu preparo o lanche e é isso. E muitas pessoas gostam da ideia, mas fica a dúvida de por que neste horário? Por que não esperar? Coloque os filhos para dormir, depois vocês têm tempo à vontade para conversar. E a resposta é que nós queremos deixar muito claro para os nossos filhos que o nosso relacionamento é prioritário. Nós começamos antes deles, eles vieram, eles foram embora e a gente continua. E nós queremos que eles vejam dia após dia que nós estamos investindo na nossa amizade. Isso dá uma segurança muito grande para eles. E para terminar, se nós pudéssemos dar um conselho para famílias e para casais, seria baseado em um versículo bíblico que merece destaque no espelho do banheiro, na geladeira em casa, cada vez que tem bate-boca entre os filhos e o casal. É o texto de Provérbios 15, 1, que diz simplesmente: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura joga gasolina na chama, aumenta a contenda. Nós presenciamos, alguns anos atrás, um exemplo clássico de como fazer isso, e eu pensei, se todo casal soubesse fazer isso, memorizar e praticar, 99,7% dos conflitos, das tempestades seriam apaziguadas. Você pode contar essa história e a gente termina? Recebemos uma visita de um casal de mais idade, e ela muito meiga, muito amável e tudo, e ele com personalidade mais forte, que se irritava facilmente. E ele pediu para ela fazer algo, só que passou o tempo e ela esqueceu. Quando ele foi cobrar dela, ela falou: eu esqueci.
Na hora a gente viu a irritação, a ira subindo assim, ele começou a dar bronca nela e ela, de uma forma muito calma, falou assim: meu bem, você fala tantas coisas maravilhosas para mim, eu não tenho como lembrar de todas elas. E ele na hora se murchou, ele não tinha nem como rebater, responder, e nós vimos na nossa frente esse versículo sendo vivenciado. Tempestades assolam todas as famílias. Eu não quero ser palmeira plástica plantada em shopping. Eu quero aprender a entrelaçar as raízes no solo da graça, do perdão, da sabedoria bíblica, o outrocentrismo de Cristo. Ou seja, uma família cristocêntrica cresce no outrocentrismo de Cristo e não no egocentrismo do inferno. Família bíblica é um pelo outro e todos para Deus. Que Deus nos abençoe assim. Hoje à noite, quando a tempestade vira um deserto sem fim, como nós podemos ainda sobreviver? Karine, acho que Karine ainda, mas isso, o último slide aqui, só para lembrar os irmãos, os livros nossos quase todos já foram embora. Eu acho que depois desse culto não vai restar mais nada. E nós trouxemos 6 malas de livros a pedido da igreja. Se você tem interesse em algum título, são 19, alguns que sobraram ainda. E o nosso site, Palavra e Família, e o canal de YouTube, onde tem dezenas de programas sobre assuntos práticos que nós tratamos, tudo com o nome Palavra e Família. Pode acessar e aprender muito mais. Grupo de louvor, muito obrigado.